Oi pessoal, aqui é a Tayane, sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje, gente, eu resolvi fazer um vídeo de um jeito diferente, até para eu estar me expressando melhor com vocês, para estar explicando algumas coisas. Há poucos dias a Lucineide deixou um comentário no canal, ela deu uma sugestão sobre trazer o que pode cair de matemática na prova do ACS e também do ACE. Só que, gente, olha só, não é uma regra, mas uma coisa que tem acontecido muito nos últimos tempos é, na verdade, informática está entrando no lugar de matemática. Então, o que está acontecendo é que nas provas do ACS tem caído assim. Português tem caído conhecimentos específicos sempre, né? Português, conhecimentos específicos, informática e conhecimentos gerais, né, a nível de Brasil e mundo. Em alguns casos, a matemática ainda está persistindo junto com a informática. Então, assim, na dúvida, por exemplo, você vai falar assim, Taiana, eu estou estudando, mas o edital não abriu. É porque eu ouvi uma conversa aqui na minha cidade e pode ser que o edital vai abrir. Então, você está estudando ali meio que às cegas. O que você vai fazer? Você vai tentar se dedicar o máximo possível a português e você vai tentar se dedicar o máximo possível ao conhecimento específico. Essas matérias você tem que tentar bater o edital todo, o conteúdo programático ali todo, porque aí quando o edital abrir e você olhar e falar assim, realmente não cai matemática, cai a informática, aí você pode se dedicar mais à informática. Ou então, não cai informática, cai matemática, aí você pode se dedicar à matemática ou então aos dois. Mas na dúvida, o edital ainda não abriu, mas você está adiantando e está estudando, e isso é ótimo, então você vai se dedicar mais ao português e vai se dedicar mais ao conhecimento específico. Lembrando, gente, que olha só, você também pode estar fazendo o seguinte, você pode estar estudando português, você pode estar estudando conhecimentos específicos, matemática e informática. De que forma? Por exemplo, você pode fazer da mesma forma que eu fazia antes. Eu só tinha a parte da noite para eu estudar, porque de dia eu trabalhava no comércio. Então eu não tinha aquela coisa de ter o dia inteiro para estudar, poder escolher horários. Então, na segunda-feira, o que eu fazia? Eu até fiz aqui meio que uma tabelinha, vou deixar na tela para vocês estarem acompanhando aí também. Na segunda, eu estudava conhecimento específico e português. Na terça, eu botava matemática e informática. Aí na quarta, eu voltava em conhecimento específico e português. E na quinta, matemática e informática. Na sexta, eu deixava para pegar questões na internet e sair resolvendo e depois ver como eu me saía. Vocês vão falar, Tayane, mas no final de semana você não estudava? É que para mim, o final de semana ele era mais cansativo do que durante a semana, porque eu trabalhava aos domingos e eu trabalhava aos sábados. E por incrível que pareça, o movimento maior onde eu trabalhava, que era restaurante, ele era maior realmente no final de semana. Então, no final de semana eu estava meio que acabada. Então, eu sempre tentava estudar à noite durante a semana. Mas se você tem como estudar no final de semana, isso é muito bom, isso é ótimo, na verdade. Então, eu fazia isso. Na segunda, eu fazia uma matéria que na quarta eu revisava ela de novo, né? Então, eu estudava na segunda conhecimento específico em português, eu relembrava ele na quarta-feira. E na terça eu pegava matemática e informática, na quinta eu relembrava. Aí, olha só. Matemática não tem caído tanto para o ACS nos últimos editais. Mas, basicamente, o que cobra? Cobra geralmente equação de segundo grau, cobra regra de 3 composta, porcentagem. Em alguns casos, cobra gráfico e alguns problemas que provavelmente vão ser resolvidos com frações. Uma coisa que vocês podem ficar um pouco mais tranquilos, gente, é que a matemática do agente de saúde, ela nunca vai ser aquela matemática, por exemplo, da prova do Banco do Brasil, ou a prova do raciocínio lógico lá do INSS. Não vai ser aquele tipo de matemática, vai ser uma matemática um pouco mais tranquila. E quando a banca é aquela banca mais completa mesmo, ela vai poder também estar te cobrando ali, por exemplo, o sistema de medidas, princípio da contagem, probabilidade, geralmente a banca ela tenta trazer um certo equilíbrio, então vai cair ali de 10 questões de matemática, uma provavelmente vai ser de geometria, tá? Pode trazer figuras planas, pode trazer área do não sei o quê. Então, a banca, ela vai tentar ali ter um equilíbrio e vai trazer uma questão de cada coisa. Por exemplo, por mais que você estude probabilidade, você tem que tentar, na verdade, estudar um pouco de tudo, porque por mais que tenha probabilidade escrito lá no conteúdo programático, vai cair de probabilidade uma pergunta, uma questão só que vai ser disso. Eu sempre falo isso. E assim, tem canais aqui no YouTube específicos que eu particularmente gosto, que eu já estudei por eles e ainda estudo, que eu sempre tento estar me mantendo estudando, né? Que eu acho que a gente sempre tem que estar tentando melhorar, que eu gosto, que é o Escola de Números, né?
com o Tiago Araújo e o Matemática Boa. Eu acho esses dois canais fantásticos, eu acho que eles têm uma maneira de ensinar que é bem tranquila e eu acho que ajuda bastante. Questão assim de português. Português a gente sempre tem classe de palavras, temos fonemas, temos sintaxe, nós temos concordância, regência, é muita coisa. E muitas das vezes o aluno, ele não sabe, né, nós, candidatos, né, nós não sabemos por onde começar. Mas eu começo por onde essa matéria? Então, assim, a gente até tem aquela noção do que estudar, mas a gente não sabe por onde começar. Então, eu gosto muito de um canal chamado Português com Letícia, não sei se vocês já ouviram falar, que é um dos vídeos principais do canal dela, assim, de cara, é que ela tá te ensinando a ordem correta de você começar a estudar. Para você não, por exemplo, começar a estudar lá em sintaxe, porque é o que ela sempre fala, caça de palavras tem que vir antes de sintaxe e antes de caça de palavras tem que vir, por exemplo, fonemas. Então, ela te dá essa ordem do que você estuda. Então, assim, te dá um horizonte, principalmente para quem está estudando sozinho, que não tem como pagar um curso, não tem como comprar uma apostila boa, sei lá, né? Então, é legal isso, a pessoa te dá esse norte para você que está estudando sozinho, né? Já a informática, gente, informática tem muita gente que tem medo de informática, né? Mas olha só, geralmente o que está sendo cobrado é o Windows 10, que é o que já está aí sendo usado, atalhos de teclado também, correio eletrônico, as pessoas gostam de falar de correio eletrônico, e-mail, essas paradas, backup também. E alguns editais vai estar escrito assim, suíte de escritório, aí vai estar escrito lá, por exemplo, PowerPoint, Excel, Word. Eu, hoje, estudaria o Excel e o Word. Eu não focaria no PowerPoint, porque provavelmente, assim, gente, dificilmente ele cairia para o agente de saúde, até porque é um programa que a gente não usa. O agente de saúde, tanto o agente de endemia também, o serviço dele começou a ficar mais informatizado de uns 2, 3 anos para cá. Pelo menos na minha cidade foi assim, eu não sei em outros estados aí como é que tá essa informatização. Então, a gente começou a usar mais o eSUS, que é um programa do governo, de 2, 3 anos para cá. Então, é muito importante a gente ter mais uma noção do Word, do Excel, do que necessariamente do PowerPoint. Então, se eu tô com pouco tempo para estudar e eu tenho que escolher uma coisa assim para estudar, eu vou dar preferência para esses dois e não vou dar para o PowerPoint. Não vou dar tanta importância assim para o PowerPoint, tá? Mas, assim, é uma coisa minha mesmo. Outra coisa também é que a banca gosta de saber se você sabe ali a diferença de software, que é o programa, e o hardware, que são as peças do computador, é a parte física, né? Vamos dizer assim. Também gosta de falar muito de backup, que são as cópias que você pode fazer ali de segurança. Também segurança da informação, aí já entra pela parte de vírus, os vermes, cavalo de Troia, esse tipo de coisa assim. A banca gosta de saber, ela gosta de testar para ver se você tá por dentro dessas coisas. Então, é sempre bom estar dando uma lida. Só que é aquilo, gente. Você não pode ficar focando só numa coisa, só porque você acha interessante aquilo ali. Porque a banca, ela dá um equilíbrio na hora das questões. Então, ela vai te cobrar uma coisa de cada assunto, né? Eu vou estudar, tá, em segurança da informação? Beleza, eu vou estudar segurança da informação. Mas eu também tenho que dar uma lida em internet. E algumas bancas também já cobram questões relacionadas a redes sociais, tá? Então, ela vai te cobrar uma coisa relacionada a redes sociais. Então, tem que estar tentando esse equilíbrio. Eu gosto muito, parte de informática, eu gosto muito do canal do Rodrigo, nem sei se eu vou falar o nome dele direito, tá, gente? Mas é Rodrigo Schaefer, se eu não me engano. O canal dele é muito bom, ele tem uma playlist muito completa. E como eu sempre falo, isso é bom para quem tá estudando por conta própria, porque ali ele vai encontrar um conteúdo bem completinho. Ele não vai encontrar uma coisinha picada aqui nesse canal, outra coisinha picada ali nesse outro canal. Não, ele vai encontrar tudo bem enxuto, num canal só, uma sequência ali legal. Outra coisa também, agora que eu tô lembrando, que no Play Store tem um curso chamado Cultive, com K mesmo, Cultive com K, que você pode estar baixando ele e dentro dele tem várias matérias em sequência, aula bonitinha, certinha. Você pode também estar tentando estudar por ali. Gente, como eu falei, nos últimos tempos tem tido essa tendência de estar caindo informática no lugar de matemática pro ACS, mas isso não é uma regra, senão depois vocês não estudam matemática e vai falar que eu que recomendei errado. E não é que realmente tem essa tendência, então não pode estar podendo negligenciar a informática e se preocupando só com a matemática. Outra coisa também, muitos concursos trazem, como é que fala?
conhecimentos gerais. Alguns botam conhecimentos gerais e pedem a história do seu próprio município, e alguns botam conhecimentos gerais e botam assim, a nível de Brasil e mundo. Ou seja, o que isso quer dizer? A banca ela vai querer saber se você está por dentro de notícias, de fatos importantes. Por exemplo, você não gosta de ver jornal, você não gosta de ver nada relacionado a isso, mas você tem acesso à internet, então tá se aproximando da época da sua prova, faz um apanhado em sites mais sérios como G1, R7, UOL Notícias, e vai lendo o que aconteceu nos últimos 6 meses. Pelo menos nos últimos 6 meses, mas se você puder ler o que aconteceu nos últimos 12 meses, melhor ainda. Ah, Tayane, eu vou ler tudo sobre pandemia. Tudo bem, você lê tudo sobre pandemia, mas é aquilo, não vai cair, se são 5 questões de conhecimento gerais, né, de conhecimentos gerais, geralmente é assim. As 5 não vão ser sobre pandemia, vão ser sobre outra coisa. Ah, teve um atentado lá em tal país, beleza, foi feita a lei tal, que pode ser uma lei muito importante, que pode diferenciar muito a vida das pessoas. A banca pode querer saber se você está por dentro daquela lei ali. Então, por mais que você não seja uma pessoa que não assiste jornal, né, pode acontecer, né, nem todo mundo gosta de assistir, mas você tem acesso à internet, você pode estar lendo notícias, você pode estar se informando, então tenta fazer um apanhado pelo menos dos últimos 6 meses. Gente, outra coisa também, que eu não posso esquecer, algumas pessoas falam assim, ah, Tayane, qual é o ideal de horas para estudar por dia? Isso é muito relativo, por quê? Porque cada um tem um tempo específico para estudar. Por exemplo, se você trabalha o dia inteiro, o tempo que você tem à noite, mas à noite também você não pode dedicar desde a hora que você chega até a hora que você vai dormir estudando, porque às vezes você tem que fazer comida, às vezes você tem que dar atenção para os seus filhos, às vezes você quer sair, alguma coisa do tipo. Então, varia de cada um. Geralmente eu estudava 2 horas por dia, porque eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, e aí eu ia estudar. E não tinha aquele tempo de sobra, aquela coisa sobrando. Então, era 2 horas por dia. Eu nunca vou chegar aqui e vou falar para vocês assim, gente, estudem 8 horas líquidas por dia, porque eu nunca fiz isso. Sabe, tem gente que consegue, vai estudando, vai lá, toma um café. Tem gente que vai estudando, vai lá, fuma um cigarro. Tem gente que vai estudando, vai lá e come um biscoitinho, uma bolachinha. Então tem gente que vai dando um jeitinho e consegue estudar várias horas, mas eu não vou falar isso para vocês fazerem isso porque eu nunca fiz, para ser sincera. Então, eu acho que cada um tem que adequar o seu horário. Eu acho que se você estudar 2 horas por dia, se é o tempo que você tem, beleza. Tayane, eu também não quero estudar 2 matérias por dia. Eu quero estudar uma matéria por dia, porque 2 vai fritar a minha cabeça e eu não vou conseguir. Então, você estuda uma matéria por dia. Por mais que venha, sei lá, um monte de coach, um pessoal da internet falando para você estudar não sei quantas horas e não sei quantas matérias, faz simulado, meia hora de simulado depois, você tem que se adequar ao seu estilo, ao seu tempo. Eu tirava 2 horas e tentava estudar 2 matérias, então era 1 hora ali para cada matéria. Nossa, Taine, mas isso é pouco. Sim, mas é o tempo que eu tinha. E não adiantava eu esticar muito, porque senão eu ia começar a cochilar em cima da apostila. E não adianta, gente. Não adianta, porque aí já não rende mais para você. Você tem que sentar e estudar. Tipo, Tayane, eu consigo estudar ali 1h30. Mais do que isso, eu já começo a bocejar, já começo a ficar de saco cheio, já começo a deitar em cima da apostila, começo a cochilar. Para mim, ali já não vai render mais. Então, você faz o quê? Você para. Então, você tem que ver o seu limite, o que rende para você. Bom, gente, essas são algumas dicas que eu queria trazer para vocês, tá? Então, de informática, o canal do Rodrigo Schaefer eu acho bem interessante para quem está estudando informática. Matemática Boa, Escola com Números, com o Thiago Araújo também. Português, eu gosto muito do Português com Letícia. São canais que eu acho que podem estar te ajudando bastante aí na sua caminhada rumo à aprovação. E eu espero também que você continue ligado aqui no canal. Às vezes eu dou uma sumida porque realmente o tempo é meio corrido. Gente, ajuda o canal dando like, se inscrevendo aí. Quem já é inscrito, obrigado. Obrigada pelas sugestões que vocês deixam, ajuda muito.